Olá! Entender a saúde financeira de um negócio pode até parecer uma tarefa complicada, mas, na verdade, tudo se resume a algumas perguntas bem essenciais. Nessa análise, a gente vai decifrar os 4 indicadores que formam o painel de controle de qualquer empresa, de um jeito bem claro e direto. E, para simplificar tudo isso, nós vamos usar uma analogia central que vai nos acompanhar do começo ao fim: a operação de uma padaria. Com esse modelo, os conceitos que às vezes parecem um pouco intimidadores vão ficar muito mais claros e fáceis de aplicar. Bom, este aqui é o nosso roteiro. A gente começa estabelecendo as bases, com a nossa padaria, claro. Depois, vamos dar uma olhada no coração da operação. Em seguida, a gente analisa a margem de lucro final, a visão do sócio e, por último, juntamos tudo para ter uma visão completa. Cada etapa se apoia na anterior, você vai ver. Então vamos lá, começando com a nossa primeira seção, a padaria. A ideia aqui é usar números bem simples, redondos, fáceis de acompanhar, para mostrar como cada indicador financeiro conta uma parte diferente e crucial da história de um negócio. Agora, vamos direto ao coração da operação. O objetivo aqui é bem claro: medir a saúde do dia a dia do negócio com 2 indicadores principais, o EBITDA e o EBITDA. A pergunta fundamental é se a atividade principal, no nosso caso, fazer e vender pão, é sustentável por si só. E a primeira pergunta que qualquer gestor precisa se fazer é exatamente esta: a operação do dia a dia está, de fato, girando caixa? Porque, veja, antes de pensar em expandir, pegar empréstimos ou distribuir dividendos, a operação principal precisa parar de pé. Para responder essa pergunta, a gente usa o famoso EBITDA, ou LAGIDA, em português. É bom pensar nele como o gerador potencial de caixa do negócio. Ele representa o lucro da operação da padaria, focando só naquilo que está sob o controle direto de quem está gerenciando. Olha só como o cálculo é simples. A gente tem R$ 10.000 em vendas. Daí, subtraímos 7.000 de custos e despesas operacionais. Coisas como farinha, salários, aluguel. O resultado? R$ 3.000. Este é o EBITDA da nossa padaria. É a sua geração de caixa operacional. Mas afinal, por que dar tanta atenção a esse número? Porque o EBITDA mostra a pura capacidade da operação de gerar caixa. Ele isola o desempenho do dia a dia, sabe? Ele separa isso das decisões sobre dívidas ou grandes investimentos, que, no fim das contas, são responsabilidade dos sócios. É um retrato bem fiel da saúde operacional. Certo. Agora, vamos refinar um pouco essa análise passando do EBITDA para o EBIT. A diferença crucial entre eles é o desgaste dos ativos. Enquanto o EBITDA é aquele resultado operacional puro, o EBIT já leva em conta o custo de reposição de equipamentos essenciais, como, por exemplo, o forno da nossa padaria. E a transição é bem direta. Partimos do nosso EBITDA de R$ 3.000. Em seguida, a gente subtrai a depreciação, que neste exemplo são R$ 100 por mês, representando o desgaste do forno. E assim, chegamos a um EBIT de R$ 2.900. O ponto-chave aqui é que o EBIT nos dá uma visão mais conservadora, mais realista do lucro. Ele nos força a reconhecer que os equipamentos se desgastam e uma hora ou outra vão precisar ser trocados. Para negócios que têm muitos ativos, como indústrias ou transportadoras, essa visão é indispensável para a sustentabilidade a longo prazo. Muito bem. Agora vamos deixar a análise da operação um pouquinho de lado para focar na margem de lucro final. A pergunta muda. Agora a gente não quer saber o valor absoluto, mas sim a porcentagem. O que realmente sobra no fim do mês? E essa pergunta que todo dono de negócio faz, não é? Depois de pagar absolutamente tudo, fornecedores, funcionários, impostos, juros de empréstimos, enfim, tudo, qual é a porcentagem de lucro que efetivamente sobra das vendas totais? A resposta vem do indicador de lucratividade. Ele mede exatamente isso, o percentual final que sobra das vendas depois de todas as deduções. É um medidor de eficiência que mostra quanta riqueza gerada a partir do que foi vendido. Vamos aplicar isso na nossa padaria. O lucro líquido, ou seja, o que sobrou no caixa lá no finalzinho, foi de R$ 1.500. As vendas totais foram de 10.000. A fórmula é bem simples. Dividimos o lucro líquido pelas vendas e multiplicamos por 100. E o resultado, 15%. A lucratividade da nossa padaria é de 15%. O que isso significa na prática? Que para cada R$ 100 que a padaria vende, R$ 15 são lucro líquido, limpinho para o negócio. É um número poderoso, um ótimo resumo da eficiência da empresa como um todo. Ok, até agora nós olhamos para a operação e para o negócio, mas falta uma perspectiva fundamental.
Vamos mudar o foco agora para a visão de quem é sócio. A pergunta muda de o negócio dá lucro para o meu investimento valeu a pena? Pois é, quem investiu o capital inicial sempre se pergunta: o retorno sobre o dinheiro que eu coloquei aqui compensa todo o risco e o esforço? É uma pergunta diferente, que exige um indicador bem específico. E esse indicador é a rentabilidade. Ele mede o retorno sobre o capital que foi investido pelo sócio. Basicamente, ele conecta o lucro gerado diretamente ao investimento total que foi feito para criar ou manter o negócio. É a prova final do sucesso do investimento. Vamos aos números do sócio? O lucro anual acumulado da padaria foi de R$18 mil, sobre um capital total investido de R$100 mil. A fórmula, então, nos dá a rentabilidade. É importante notar que aqui usamos valores anuais para permitir uma comparação mais justa com outras opções de investimento no mercado. E esse gráfico mostra o porquê de tudo isso. A rentabilidade da padaria foi de 18% ao ano. Ao lado, a gente tem um investimento considerado sem risco, como um título do Tesouro, rendendo 12%. A padaria foi, sim, mais rentável. Mas será que essa diferença de 6% é suficiente para compensar todo o risco do negócio? Essa é a decisão estratégica que o sócio precisa tomar. E com isso chegamos à nossa sessão final, o painel financeiro completo. Agora o que a gente vai fazer é juntar todas essas peças que analisamos para formar uma visão de 360 graus do negócio, um verdadeiro painel de controle. Vamos recapitular. O EBITDA mede a saúde da operação diária. O EBIT mostra o resultado real, já considerando o reinvestimento nos ativos. A lucratividade revela a margem sobre as vendas. E a rentabilidade avalia o retorno sobre o capital investido. Juntos, esses 4 contam a história completa. E para encerrar, fica aqui uma reflexão. Olhando para estes 4 indicadores, qual deles conta a história mais importante do seu negócio, ou do negócio que você analisa neste exato momento? A resposta a essa pergunta é o primeiro passo para uma gestão financeira que é, de fato, estratégica.